Imagina você fazer cocô pela barriga. É isso que acontece, pessoal, quando a gente usa a colostomia, que é quando o intestino fica colocado aqui junto à parede abdominal e o cocô passa a sair por esse buraquinho aqui, que a gente dá o nome de ostoma. Então, as ostomias intestinais permitem o paciente a fazer cocô pela barriga e não pelo reto. E sempre que um paciente vai tratar um câncer, seja de intestino ou de reto, ele tem muitas dúvidas se ele vai precisar ou não fazer a colostomia durante a cirurgia. Eu quero explicar para vocês quando vai ser necessário durante o tratamento de um câncer, seja de intestino ou de reto, quando que vai ser necessário o uso das ostomias e por que ela é tão importante e que salva a vida de muitos pacientes. Vamos falar sobre isso? Pessoal, na maioria das vezes, a ostomia, principalmente a ileostomia, apesar dos pacientes descreverem como colostomia, na maioria das vezes, para o tratamento do câncer, a gente usa a ileostomia. Eu vou explicar para vocês a diferença. Ela é usada para tratar os cânceres que tem no reto. Para vocês entenderem, o reto ele é dividido em três: reto alto, médio e baixo. E os cânceres que acometem o reto médio e baixo, eles são tratados antes da cirurgia com radioquimioterapia. Pedro, por que isso é necessário? Por que o paciente trata não só com a cirurgia, ele trata com radioquimio? Então, imagine você ter um câncer na parte final do intestino, na parte final do reto, lá junto do ânus. Então, quando tem um câncer lá, a hora que você remove o câncer, a comida deveria seguir o caminho dela naturalmente, né? Passando aqui pelo colo direito, colo transverso, colo esquerdo, colo sigmoide, e a hora que ela chega aqui no reto, onde tinha um tumor, esse tumor foi retirado. Então, o cocô não consegue mais seguir o caminho. Uai, Pedro, então a gente faz a colostomia aqui, quando o paciente trata câncer de reto? Não é aí, pessoal. Quando o paciente retira o reto, a gente tem que pensar uma forma de ligar, né? Emendar, a gente dá o nome de fazer uma anastomose entre o intestino, que ficou aqui, e o restinho de reto que está lá embaixo. E é isso que a gente faz, ó. A gente faz o que a gente dá o nome de anastomose, né? Uma anastomose colo-retal, emendando o reto lá embaixo, um pouquinho que sobrou com o restante do intestino. Só que quando a gente faz essa emenda, principalmente pelo fato de o paciente ter feito radioterapia antes da cirurgia, a radioterapia causa uma certa dificuldade dessa emenda pegar, né, da cicatrização ocorrer de forma normal. E por isso, quando os pacientes fazem essa radioterapia antes da cirurgia, existe um risco muito aumentado de ocorrer um vazamento. A gente dá o nome de fístula, que é quando o cocô, ao contrário de sair pelo ânus, então esse vazamento, quando o cocô consegue sair por essa emenda, ao contrário de sair pelo ânus, ele provoca uma infecção muito grave porque cai cocô dentro da barriga do paciente. Então essa anastomose, principalmente quando existe a radioterapia antes, ela é uma anastomose de risco. Então sempre que o paciente faz radioterapia antes para tratar um câncer de reto, e isso é feito para tratar o câncer de reto médio e baixo, a gente faz uma bolsa na barriga do paciente que não é feita naquele pedacinho que foi operado. Ela é feita aqui nessa parte final do intestino fino, que recebe o nome de íleo. Então, esse intestino que fica para fora, em quem trata câncer de reto, ele fica para fora, mais ao lado direito do paciente, e aquele pedacinho que o paciente vê assim, né, que é o ostoma, que é por onde sai o cocô, é na verdade um segmento do íleo e chama-se ileostomia e não colostomia, como geralmente a gente fala. Pedro, qual que é a vantagem para um paciente que tratou câncer de reto dele fazer ileostomia? Deixa eu ver se eu entendi, Pedro. Ó, o cocô, pessoal, ele segue um caminho assim, ó, ele vem da boca, passa pelo esôfago, vem no estômago, segue o intestino fino. A hora que o intestino fino está nessa parte aqui do íleo, ele vem para o cólon direito, colo transverso, colo esquerdo e sai aqui no reto. Se a emenda está bem aqui no reto, se você, antes de chegar no reto, fazer um desvio alimentar, né, fazer com que o cocô saia aqui, esse cocô não vai chegar até a emenda. Ah, Pedro, entendi. Então, se você tira o cocô da emenda, você evita que ocorra vazamento, é isso? Mais ou menos. A principal função dessa ileostomia não é evitar o vazamento, é fazer um controle mecânico desse cocô
evitando que exista complicações graves caso ocorra esse vazamento. Então veja bem, se tivesse vazando aqui e o cocô tivesse seguindo o caminho normal, ia sair muito cocô lá na cavidade. Então você desviando esse trânsito aqui, usando a ileostomia, você evita que caia muito cocô lá. Então se houver um vazamento, ele vai ser muito pequeno. E geralmente a gente deixa um dreno lá e o dreno acaba conseguindo tirar a pouca secreção que cai se ocorrer o vazamento. E a ileostomia protege, né? A gente dá o nome de ileostomia protetora. E ela previne complicações graves relacionadas a fístulas, né? Que é o vazamento de cocô por essa emenda. E essa ileostomia é muito importante e salva muitas vidas. E de forma geral, os outros cânceres do intestino, a gente não usa colostomia. A exceção é feita quando eles são tratados no caráter de urgência, né? Mas em cirurgias marcadas, eletivas, as bolsas para tratar câncer de reto são usadas apenas no caso do câncer